importante, não é isso? E espero que os demais estejam aí praticando ou assistam a aula no outro momento. Alguma dúvida antes de começar a trabalhar com alguma coisa aqui, pessoal? Tem algum exercício específico? Pode falar. Sobre a prova, a gente vai ter que fazer numa folha e vai tirar foto e criar um documento para mandar pelo cigarro. Isso, você pode tirar foto, né, e anexar aquela imagem na tarefa, ou você pode fazer, tem um aplicativo que chama CanScanner, deixa eu escrever aqui, eu gosto muito dele. Esse CanScanner, A gente usa para desenho técnico. isso, esse CanScanner é fantástico, você pode tirar 2, 3 fotografias, né, 4, dependendo da quantidade de páginas de resolução, gera um único arquivo. E você manda esse único arquivo para mim em PDF, com uma qualidade muito boa, você consegue recortar as margens, se você tirar foto maior, né? Então você consegue. Eu uso muito o CanScanner, minha sugestão é que vocês utilizem também, quem puder, óbvio, né? Quem não conseguir utilizar ou tiver algum problema, pode tirar foto, né? 2, 3, 4 fotos, e me mandar isso daí pelo Siga. O problema é que vai dar mais de uma página, né? Então você tem que juntar essas 2 imagens num arquivo único, gerar um PDF, você tem que gerar um PDF para guardar 2, 3, 4 páginas. Aí, quem não tiver o CanScanner, que já faz isso, na internet tem como também juntar 2, 3 imagens num arquivo único em PDF. Tá? Então, só procurar aí gerar PDF online e tal, que vai ter um monte de opção na internet. Mas esses vão anexar lá no Siga para eu poder baixar de lá e analisar, entendeu? Tranquilo? Entendi. Mais dúvidas? Sim. Pessoal, eu revisei tanto o arquivo de malha quanto o arquivo de nó e coloquei novamente lá no sistema, substituí o arquivo, né? Então, quem baixou um tempo atrás, eu até avisei lá no Telegram, baixo de novo, porque eu dei uma organizada naqueles exemplos resolvidos e até vai ficar uma sequência mais interessante, né? Então, se eu pegar lá o exemplo 1 de malha, é o mesmo exemplo 1 agora que eu tenho lá de nó, né? Então, até o 6º exemplo é o mesmo circuito para malha e para nó. Então, quem está estudando os 2 métodos, né, pega um circuito lá, tem 6 circuitos que está lá resolvido passo a passo, tanto por malha quanto por nó. Então, acho que assim, são 12 soluções, né, 6 de cada, 6 de nó, 6 de malha. 6 circuitos, 12 soluções. Isso daí já é um trabalho imenso para vocês fazerem, entenderem, fazerem sozinhos, né, conferirem. Então, tentem utilizar esses 6 exemplos iniciais, que são iguaizinhos, o mesmo circuito resolvido por malha, por nó, por malha, por nó, por malha, por nó. Para vocês verem o trabalho que um dá, o trabalho que o outro dá, a característica de um, a característica de outro, tá? A facilidade, as dificuldades, eu acho que isso é importante. Por isso eu fiz questão de reorganizar o material para colocar, aí depois que o 7, o 8, acho que são um pouco diferentes, porque aí é mais para, eu explorei, né, mais aspectos de malha, no arquivo de malha, mais aspectos de nó, no arquivo de nó, então eu não resolvi pelos 2 modos, não. Até porque teve um lá que resolvi por nó, que se fosse por malha, seriam 3 equações, 3 incógnitas, que eu nem ensinei os senhores a resolver, né? Não sei se vocês vão ver lá em matemática, solução de sistema de 3 equações por Crame. Então, como não ensinei, eu não vou nem mostrar, tá? Mas, assim, até o 6º está lá bacaninho. Então, pega os 2 materiais, circuito 1, vê lá, malha, nó, circuito 2, malha e nó, 3, até o 6, faça essa comparação aí, porque vocês vão aprender muito observando essas diferenças. Ok? Dúvidas? Alguém quer que eu resolva algum circuito especial? Tira alguma dúvida? Quem conseguiu chegar a ver esses exemplos lá? Alguém conseguiu ver esses exemplos lá ou não? Daniel, Lucas, Vinícius, Laís, André, conseguiram perceber, checar todos esses exemplos ou não? Oi? Eu estava olhando na internet esses exercícios por nó. Tem um que eu tentei resolver que tinha 3 nó. Aí tinha que fazer 3 equações por nó e fazer um sistema com 3 incógnitas. Exatamente. Se tiver 3 nós. Agora, cuidado, né? 3 nós mais um nó de referência, como é que era o exercício? Não, tinha 4 nós 4 nós, ok. contando de referência. Isso, então você tem 4 nós. Você aquele... tira um de referência e ficam 3. Aí você tem que resolver uma equação de 3 equações, 3 incógnitas, entendeu? Aquele programa que o senhor passou para resolver equações Isso, lineares.
A minha sugestão, já que você não sabe resolver manualmente ainda, né? Depois, se vocês quiserem, eu até eu mostro como é que é a regra de Cramer rapidinho. É porque é muita matemática, né, pessoal? Eu não quis entrar nesse detalhe. Mas dá para ensinar, é tranquilo. Mas você pode usar aquele simulador online, você coloca lá as 3 equações, as 3 incógnitas, você pega a solução e aplica no seu circuito, que é a parte que nos interessa, que é a parte dos circuitos, tá? Professor. Oi? Você lembra daquele simulador que eu tinha te mostrado? Sim. Eu procurei um vídeo dele. Tem jeito de você resolver também circuito por lá. Tem como ver circuito elétrico também? Tem. É só você, por exemplo, 3 resistor lá, você faz a soma pelo produto, aí elimina um resistor. Aí por lá mesmo ele ajuda você a fazer o cálculo. Mas dá para resolver por malha, igual a gente está fazendo aqui, será? Cara, eu não vi. Eu tô procurando muito para procurar saber que eu tô tentando estudar por lá, entendeu? Porque é assim, né? O ideal é a gente simular para conseguir medir a corrente aonde eu quero medir a corrente, né? No resistor 3, no resistor 2, medir a tensão aonde onde o exercício pedir. Por isso que é bom te usar um voltímetro, um amperímetro. O EWB vocês não conseguiram achar, não? Quem conseguiu achar o EWB? Eu procurei e não encontrei. Um que você me falou que é bem antigo, que você usava, Então, na hora que eu fui colocar aqui, ele estava dando erro. Qual erro que deu? Ah, ele falava que não era compatível com alguma coisa aqui. Ó, estranho. Procura lá para o EWB 5.12. Quer ver, ó? Ah, eu já achei. No Google tem. Quem quiser, né, fazer uma busca lá, o EWB. Cadê aqui? EWB. A prova que você mandou vai ser até que dia, que eu tô com dificuldade para entrar no SIGA desde ontem. Mas por que será? Não sei, não carrega o SIGA. Ele só fica carregando e não carrega o resto. Faz o seguinte. Ué, estranho, cara. Tenta esse link que eu vou te mandar aí, cara. Clica nele aí, vê se vai funcionar. Mas a prova tem 7 dias, tá? Ela vai começar amanhã, terça-feira, vai terminar meia-noite da outra terça-feira. Dá 8 dias, na verdade, né? Tem até um dia a mais de lambuja aí. Mas ela começa hoje e vai até semana que vem, 7 dias de prazo para você fazer. Aqui, ó, tem um site aqui também que tem esse WB aí, pessoal. Esse WB é muito, muito interessante. Eu gosto demais dele porque é muito fácil de corrente, tensão, muito, muito fácil você montar o circuito, né, conferir. Então, o WB eu indico demais, assim, é muito antigo, muito simples. O que acontece é que ele fica sujando a tela. Ele não é muito compatível com o Windows 10, não. Windows 8 e Windows 10, se não me engano. Mas é só você minimizar e maximizar que ele volta ao normal, entendeu? Você tem um problema de gráfico aí de tela. Mas para quem está iniciando, é muito... É porque o meu é o Windows 10, né? Oi? O meu é o 10, o Windows 10. Então, eu estou usando ele aqui no Windows 10. E ele dá esse probleminha que eu te falei. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, quer ver? Tela inteira. Aqui, ó. Esse aqui, vocês estão vendo a minha tela cheia, sim ou não? Sim. Sim. Esse daqui é o EWB. Deixa eu fechar ele aqui. Vou abrir de novo para vocês verem. Eu botei um atalho aqui na minha área de trabalho, né? Eletrônicos Workbench aqui. Deixa eu ver para quem quiser achar. E dá esse erro aqui no início, ó. Não sei se foi esse que deu com você. Normal, não esquenta a cabeça não, quer ver? Ó? Ele vai dar esse errinho aqui, que ele não consegue abrir um arquivo, tudo bem. E o meu aqui, deixa eu ver qual versão que é. Aqui, ó, Electronics Workbench 5.12, tá vendo? Então, eu vou abrir um circuito qualquer aqui, quer ver? Ó? Deixa eu ver esse daqui. Sei lá, aí, abriu, vocês estão vendo esse circuitinho aqui? Já montei ele montado aqui, né? E aqui eu tenho 2 fontes de corrente, 2 resistências. Aí eu quero medir a corrente que passa nesse resistor aqui de 6 ohms, né? Só ligar aqui, que ele vai me dar a corrente, 1,66 amperes. Agora eu quero soltar. Esse aqui é um amperímetro, tá, pessoal? Se eu quiser soltar. Só que vocês não viram. Vocês estão tendo medidas elétricas, sim ou não? A gente tá, mas só tem conta. Não tem a parte prática, não. Ah lá, tá vendo? Olha aqui ó, o que eu tô fazendo. Ó. Tá vendo que ele tá borrando a tela? Borrou a tela. Aí se eu minimizar e cadê aqui? Maximizar de novo, ele volta ao normal. Só que se eu mexo aqui, ele dá esse probleminha. Costuma fazer isso aqui, ó. Eu nem esquento a cabeça. Eu vou ligando ele de novo,
e ele vai, às vezes, aí, voltou a tela ao normal. Se eu quiser medir a tensão, aqui é a parte de instrumentação dele, né? Se eu quiser medir a tensão em cima desse resistor de 2 ohms. E, ó, vai dar uma borrada feia. O problema é que tem que estar mexendo isso daqui. E aqui eu venho, aqui eu vou medir a tensão em cima desse resistor aqui. Venho aqui, ligo aqui, ó, já vai me dar a tensão, 4,66 volts aqui, tá vendo? Então ele é muito simples de usar. Outra opção, pessoal, que vocês têm para usar também é o PSIM. Esse PSIM tem uma versão grátis para estudante. É o PSIM, o meu aqui é o 11.1.5. Esse PSIM... O meu nem chegava a abrir, não, professor. O meu dava erro de início mesmo. Ó, será que você está abrindo Ele não chegava a abrir já o aplicativo. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa, tá vendo? Pode ser isso. O arquivo que você tem que executar é esse aqui, ó, web32.exe, tá? Então, quem baixar aí e conseguir executar, é esse aqui, ó, tem vários exe, né? Então, não sei qual que você está executando, tenta pegar esse, porque ele, inclusive, eu posso até copiar, não precisa nem instalar, não. Eu posso olhar aí do pendrive. Não, é esse mesmo, eu tava olhando no YouTube, que ensina a baixar ele, a instalar. Ó. Aí eu fiz tudo direitinho, não deu erro. Sabe o que você faz? Tenta usar esse daqui, ó, o PSIM. PSIM, deixa eu ver aqui a versão. Esse aqui é gratuito para estudante. 11.1, a versão que eu tenho aqui. Então, esse aqui é uma versão mais nova. Também você consegue montar um circuitinho muito simples, é gratuito, você instala, só que tem que instalar no computador, né? É um pouco mais pesado. Mas ele tem aqui, ó, todos os elementos aqui de... Opa! Esse não é tão didático quanto porque ele é até mais poderoso do que a WB. Então, ele tem muito mais... O outro também tem, mas assim, não é tão didático quanto o outro, mas você consegue montar um circuitinho muito tranquilo também, tá? Depois você coloca onde você quer medir tensão, corrente, só ir fuçando aqui, vocês vão pegar do meu jeito também. Tendo dúvida, fala comigo. O PSIM é um bom... Tem tutorial na internet, hoje no YouTube, né? Você pega um tutorial lá de 10 minutos e já te ensina a usar, a simular. É bem tranquilo, tá? Show de bola, obrigadão. Bom, pega o PSIM eu sei que tem uma versão para estudante. Vai lá no site, põe o nome dele lá. Eu sei que eles têm a versão paga e tem a versão para estudante, que é limitada, acho que é 30 componentes, alguma coisa assim. Só que a gente nunca vai ultrapassar o mínimo que eles limitam, né, a versão estudante. Então, tá, para usar é excelente. Vamos ver aqui, ó. A gente fez esse exemplo 2? Sim ou não, hein? Qual exemplo que a gente fez na quinta-feira? Não lembro mais, é tanta aula. Acho que a gente fez o 2, fizemos sim. O 4 a gente fez. Esse aqui a gente fez? Não, eu acho que não. Vamos fazer esse daqui, então, 5. Acho que eu tenho só o teu outro, que eu copiei. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar o 5. O 3 eu não sei se a gente fez também. O 3 eu não sei. Vamos pegar o 5 para a gente fazer por malha e por nó. A gente viu até alguns casos, pessoal, que... Estão vendo minha tela cheia, sim ou não? Sim. Estão vendo? Beleza. Tá no modo apresentação, tá? Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Não, tranquilo. Vou colocar assim, beleza. Vocês estão me vendo, pessoal? Agora apareceu. Sim. Então, não? Eu estou vendo a Andréia. Família tranquila. Você está vendo? O meu rosto não está aparecendo, não. Agora está aparecendo aí, não tá? Tá, então agora vamos colocar o modo apresentação aqui. Beleza. Eu estou aqui no exemplo 5. Deixa eu ver se é malha. Beleza, olha só. Vamos fazer esse exemplo 5 aqui, tanto por malha quanto por nó. Os exemplos que eu fiz na quinta-feira, se eu não me engano, nó estava sempre mais vantajoso, né? A solução por nó estava sempre sendo mais fácil, dando menos equações do que por malha, né? Esse daqui é um exemplo que é o contrário, né? A gente vai ver que por malha vai ser mais simples do que por nó. Então, a gente vai resolver primeiro por malha e depois por nó. Então, assim, não dá para afirmar sempre que por nó vai ser melhor, que por malha é menor. Tem que saber analisar cada circuito, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é, antes de começar a resolver, percebam quantas equações de malha vocês terão e quantas equações de nó vocês terão. E vão para o modo mais simples. Quanto menos equação, melhor, né? A princípio aqui, pessoal, se eu for traçar
as minhas malhas, né? Eu tenho aqui 3 janelas, né? Eu tenho 3 malhas, a grosso modo. E é isso mesmo, nós temos 3 malhas. Seriam 3 equações, 3 incógnitas, I1, I2 e 3, né? Daria um trabalho imenso. Só que, além de determinar quantas malhas nós temos, determine também quantas fontes de corrente nós temos no circuito, né? Porque cada fonte de corrente, guardem isso, né? Isso é muito importante, guardem isso, que cada fonte de corrente é uma equação de malha a menos que eu vou precisar calcular, né? É uma equação de malha a menos que eu vou precisar determinar o seu valor. Por quê? Porque eu espertamente vou passar uma malha exatamente aqui no sentido da minha fonte de corrente. Então, a minha corrente de malha será exatamente igual à minha intensidade da fonte de corrente. Isso só é válido se eu passar apenas uma corrente de malha através aqui, ó, da minha fonte de corrente. Então, aonde está localizada a minha fonte de corrente, só pode passar uma corrente de malha. Se eu passar 2, eu perco essa identidade, né? Aí agora, vou chegar à conclusão, por exemplo, I1 menos I2, ou I1 mais I2 vai ser igual a 3 amperes, aqui no caso, por exemplo. Aí perde o sentido, né? Eu quero eliminar uma incógnita. Então, o ideal, igual eu fiz aqui, eu botei I1, e eu coloco no mesmo sentido da fonte. Então, aqui eu esqueço sentido horário, anti-horário, qual que é preferencial, qual que eu costumo utilizar por convenção, nada disso. Eu vou seguir aqui, ó, o mesmo sentido da fonte de corrente. Por quê? Se eu fizer isso, ó, o meu I1 aqui, meu I1, corrente de malha 1, vai ser o mesmo sentido, ela exatamente igual ao meu IA, que é uma fonte de corrente, que vale 3 amperes. A equação da malha 1 acabou aí. Eu já determinei, inclusive, qual é o valor de 1. Isso é muito bom, isso é muito, muito útil, né, quando a gente está resolvendo circuito, e esse circuito ele tem fonte de corrente. Quer dizer que sempre que tiver fonte de corrente, melhor ir por malha? Não, nem sempre. Tá? Não é por aí também, não. Eu tenho que analisar. Nesse caso aqui, eu teria 3 malhas. Uma malha, eu já eliminei. Vamos ver aqui, ó. A outra malha, eu tenho outra fonte de corrente, está para baixo. Então, eu vou passar uma malha I3 para baixo aqui também, para coincidir com o meu IB, ser exatamente igual ao IB, que vale 2 amperes. Por fim, surgiu uma malha, faltou a malha I2, I2 eu não sei quanto que vale. Ora, mas eu não sei quanto que vale I2, mas eu já descobri quanto que vale 1, já descobri quanto que vale 3. Então, só falta eu calcular a malha para o I2. Uma equação de malha que eu não sei, uma incógnita, no caso I2, que eu não sei. Isso, então eu já cheguei à conclusão que, apesar de ser um circuito com 3 malhas, 2 são conhecidas, falta determinar, portanto, a terceira, uma equação na malha. Pode ser que por nó também dê um nó. Aí fica por malha uma equação uma incógnita, por nó uma equação uma incógnita. Aí eu vou do jeito que eu preferir. Aí é questão de afinidade. Se as duas vão dar uma equação uma incógnita, vai para a afinidade sua, com a solução que você achar melhor. Nesse caso aqui, a gente dá para ver que eu vou ter 2 nós, mais o de referência. Então, quando a gente for lá para o nó, eu vou mostrar para vocês que vai dar um sisteminha com 2 equações, 2 incógnitas que eu vou ter que usar em algum método de solução do sistema linear para achar quanto que vale o nó A, o nó B e por aí vai, né? Professor, não seria 4 nós, né? 4 nós? 2 em cima e 2 embaixo? Vamos pensar. Eu tenho 2 em cima, tenho 2 embaixo, não é isso? Concordo. Isso. Só que pensa bem, esses 2 nós de baixo, eletricamente falando, é o mesmo ponto. Percebe? Ah, tá. Esse daqui, entendi. Olha só, a tensão aqui, onde eu tô, deixa eu botar o laser aqui, tá vendo? É dividida pelo resistor que está lá em cima, né? É, exatamente. O R2? Tem o R2 lá. Esse R2 aqui, ele faz que essa tensão nesse nó seja diferente da tensão desse nó, concorda comigo? Ah, entendi. Embaixo já não tem resistor. Embaixo, então a tensão que der aqui é a mesma, porque eletricamente falando, esse ponto aqui é o mesmo, ó. Se você estiver fazendo medidas, né, é uma pena de não estar no laboratório. Eu gosto muito de caminhar com circuitos junto com medidas, né, a parte prática, porque eu vou falando coisas na teoria e vocês vão experimentando na prática. Mas como a gente está num sistema um pouco atípico, mas se você fosse montar esse circuito lá no laboratório de medidas, você pegaria esse ponto, pegaria um cabo, levaria no mesmo ponto do final do resistor,
no final do 1 e no final do 2. Eu usava os cabos, o cabo ligando um ponto ao outro. Eletricamente é o mesmo ponto. Se eu medir a tensão desse nó aqui para cá ou para cá, é a mesma coisa. Porque embaixo aqui, ó, é um barramento único, é o mesmo ponto. Se é o mesmo ponto, é o mesmo nó. Entendeu? Sim, se eu colocar 0 aqui, 0 volts que a gente faz, né? O nó de referência é 0, eu vou ter 0 nesse ponto, eu vou ter 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Mas se eu falar que eu tenho 10 volts aqui, aqui eu não vou ter 10 volts, vou ter outro valor, porque eu tenho uma queda de tensão em cima desse resistor R2, percebe? Então, quando a gente define o nó, né, o ideal é que a gente pegue esse nó aqui, que é o mesmo ponto elétrico, e adote ele como referência, né, nosso 0 volts, aí em cima vai ter 2 nós. Então, esse circuito por nó, serão 2 nós que eu terei que calcular, 2 equações. Por malha, seriam 3 malhas, mais 2 eu ganhei de brinde, né, por usar fonte de corrente, eu ganhei de brinde. Eu tenho que escrever apenas a equação da malha 2. Vou voltar a repetir um detalhe aqui que é muito importante, meninos. Essa malha 2, eu botei ela aqui, nesse caso, tem que ser assim, para facilitar as suas contas. Não é que tem que ser assim, né? Deixa eu melhorar, você falou uma coisa errada. Eu posso passar o I2 por aqui? Até posso, mas vai me dar muito mais trabalho matemático. Passarei a ter 2 equações, 2 incógnitas. Não é o que eu quero eliminar uma equação, né? Então, para eliminar essa equação do I1 e do I3, só o I1 que pode passar aqui, só o I3 que pode passar aqui, uma corrente só, uma corrente de malha eu posso passar na fonte de corrente. Se eu vou dar uma despertão aqui, sei lá, de diferente, tem gente que gosta de ser diferente, né? Só para contrariar. Se você quiser contrariar e passar o I2 aqui por fora, você pode passar o I2 aqui por fora, aí você perde o benefício. Se eu passar o I2 aqui, ó, por fora, aqui nesse ramo vai estar passando o I1, que você definiu, mais o I2. Nesse ramo aqui vai estar passando o I3, pequenininho, mais o meu I2. Então vai estar passando 2 correntes de malha pela mesma fonte de corrente. E aí você perdeu esse benefício de eliminar uma equação, uma incógnita, entendeu? Então sempre que tiver, né, isso é uma dica, né? Não é regra, não é errado, mas é uma dica. Sempre que tiver uma fonte de corrente, por ela, apenas uma corrente de malha. Por ela, apenas uma corrente de malha. Então, só me sobrou essa corrente de malha aqui no meio, essa janelinha, né, essa malha, para eu calcular o I2. Tá? Não inventem moda de pegar o I2, passar por aqui, fechar isso aqui, ó, pegar essas 2 janelas, fazer uma, ou essas 2, ou aqui por fora. Não invente. Pode até fazer depois como exercício, mas vocês vão acrescentar mais uma equação, mais uma incógnita na sua atividade, tá? Tá claro? Entenderam? Então, como é que ficaria a equação da malha 2? Eu defini aqui sentido horário, apenas por convenção, poderia ser anti-horário também, tá? Então, ficaria o quê? Resistor é sempre queda, né? Então, o R1 aqui, ó, menos, porque é queda, menos R1, que multiplica, o I2 está subindo. E o I1 passa por ele o quê? Descendo. Então, I2 menos I1, porque eles estão contrários no R2, tá? Menos, por que é menos R2 aqui? Porque resistor é sempre queda, né? Menos R2, que multiplica a corrente I2 só que está passando aqui em cima. A corrente 2 passa aqui em cima e vai descer. No que ela descer por R3, ela vai encontrar o I3 subindo no R3. Então, seria menos R3, porque é queda, I2 menos I3. Tudo isso igual a 0. A grande vantagem é que o I1, eu sei quanto que vale, vale 3. Olha que bacana. O I3 aqui, ó, eu sei quanto que vale, vale 2. Então, eu vou substituir I1 por 3, vou substituir I3 por 2. Na hora que eu fizer isso, pessoal, vai ficar menos 2, I2 menos 3. Aqui o R2 vale 5 ohms, né? 5 e 2, menos, vai ficar o I2, aqui menos 2 aqui, ó. Ou seja, qual é a incógnita que eu não sei nessa expressão? O I2. E aí, pasme, né? Nossa única tarefa, na hora que chegar nesse ponto aqui, aliás, né, voltando um pouco, nossa única tarefa como técnico é desvendar essa malha 2 baseado no LKT, Lei de Kirchhoff das Tensões. Nosso único trabalho seria esse, um trabalho técnico, né? Agora, nossa tarefa é não errar em conta. Porque, infelizmente, acontece muito, tá? Inclusive comigo. Às vezes você faz muito rápido, faz de cabeça,
você come um sinal, faz uma multiplicação de sinais errado, e aí você põe tudo a perder, tá? Então, sempre chama atenção, esse menos R1, que multiplica em 2, o R1 vale 2, né? Menos 2 que multiplica em 2, menos 2 e 2. Menos 2 vezes menos 3, a multiplicação de dois números negativos é um número positivo. É a hora que muita gente, por desatenção, não digo nem desconhecimento, alguns no início do curso é desconhecimento, sim, porque esqueceu, tem muito tempo que não trabalha com a matemática, mas depois que você lembra, né, igual andar de bicicleta, você não esquece, você relembrou, você não vai saber que menos 2 vezes menos 3 é mais 6, mas por descuido, você faz só 2 vezes 3, menos 6. 2 vezes menos 3, né? Põe menos 6 aqui. Põe tudo a perder. Tá? Então, cuidado, atenção. Eu falo, a tarefa daqui para frente é não errar em conta. Né? Que, por incrível que pareça, é onde muito de nós, inclusive eu, pode cair do cavalo. Tá? Então, escreveu a OLKT tecnicamente perfeito, o Kish ficou feliz lá de você ter usado a lei dele, né? E tudo mais, certinho. Mas depois caiu na álgebra elementar dessa, que só tem aqui 2, nem tem 1 aqui para bagunçar, né? Porque no início tem gente que soma 2 com 1, mistura 2 com 1, com 3, soma tudo, faz uma confusão, mas depois você vai praticando, né? Você vai melhorando a sua matemática, e aí essa única tarefa é não errar em conta, tá? Não errar em sinal. Mesma coisa aqui, ó, menos 1 vezes 2 é menos 1 e 2. Menos 1 vezes menos 2 é mais 2. Então, muito cuidado na hora, né, de fazer essa operação matemática. Apesar de alimentar, tem que ter muito cuidado. Tem que ser cuidadoso, porque senão acaba errando de bobeira. Tá? Se eu desenvolver matemática aqui, acho que não vou ficar me pegando muito a isso. Menos 8 e 2 igual, mais 8 igual a 0. Joga para um lado, divide, faça multiplicação cruzada, né? Vai ficar menos 1 e 2 vem para cá, 8 por 8, 1 ampere. Então, cheguei que o I2 vale 1 ampere. E aí, pessoal, sempre tentem analisar se faz sentido isso, né, que você calculou. Faz sentido esse 1 ampere? Tem 3 amperes que saem dessa fonte. Esses 3 amperes estão vindo aqui, descendo. Você fez essa malha aqui, não fez? 3 amperes? Se tem 3 descendo, o I2 é 1. Né? Então, tem 3 no R1. O R1, qual é a corrente que passa no R1? Posso te perguntar isso na prova, né? Qual é a corrente, qual é a potência dissipada no R1? Eu nem pedi aqui. Pedi atenção V0. A gente vai calcular lá já. Qual é a corrente? Como é que vocês calculariam a corrente real que passa aqui no R1? É o I1 menos o I2. O I2 é 1, o I1 é 3, então é 2 amperes descendo. Né? Se tem 3 descendo, 1 subindo, sobrou 2 descendo. Né? Tem 2 amperes descendo aqui. Ó. Então, sai 3, 2 desce. Se chegou 3 no nó, desceu 2, quanto que tem que continuar? 1. Não é assim? Chegou 3, desceu 2, tem que sair 1 para dar os 3. E é 1 mesmo, ó, o I2 aqui é 1. Acabei de calcular que o I2 aqui no R2 é 1. Então, bateu, conferi, ó, deu certo. Esse 1 ampere chegou nesse nó. O I3 tem 2 subindo. E agora, o que vai acontecer? Então, chegou aqui 1 ampere, tem 2 subindo, e esses 2 vêm para cá e vêm para cá. Então, como é que vai ficar aqui a situação? Esse 1 menos, quanto que vai ser aqui? 2, né? 1 dá menos 1, que vai vir para cá e vai... Aqui tem uma circulação de corrente fantástica, que tem desses 3 amperes aqui, deixa eu ver se eu consigo lembrar para mostrar para vocês. Esses 3 amperes, 2 desce para cá, vem 1 do I2 para cá, esse aqui junta mais 1 desse, vem 2, sobe 1, e esse 1 volta aqui, ó, volta aqui com esses 2, formam 3. É uma confusão que lá em nó eu mostro melhor como é que funciona. Porque vem 1 navegando, desses 3, 2 desce, 1 desse 3 vem por aqui, por baixo, encontra os 2 descendo aqui, forma 3 de novo para fechar. É uma circulação de corrente fantástica que nós temos aqui, tá? Mas o que o exercício pediu é a tensão V0. Que tensão é essa V0? E aqui, o exercício ele pode te deixar em aberto, tensão em cima do R3, aí você define se é para cima ou para baixo, você define, ou nesse caso aqui, ele definiu que V0 é para cima, porque ele botou menos embaixo e mais em cima. Então, a gente costuma dizer, que ele definiu a polaridade do V0. Ele falou que a polaridade do V0 aqui é mais, aqui é menos. Então, o V0 está sempre do menos para o mais, o V0 está para cima, ele definiu a polaridade do V0. Quanto que vai dar o V0, hein?
Como é que vocês calculariam aí o V0? Tá aqui, ó. É a resistência 3, em cima da R3, vezes a corrente que está passando aqui. Que corrente que passa aí, pessoal? É a malha 2 menos a malha 3. A malha 2 é quanto, hein? A malha 2 é 1, descendo. A malha 3 é quanto? São 2 subindo. Então, 1 descendo, 2 subindo, fica 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1, tá vendo? Menos 1 ampere vezes 1 ohm é igual a menos 1 volt. Então, eu achei o seguinte, ó, essa queda de tensão nessa polaridade definida pelo exercício, ela é menos 1 volt. Se fosse ao contrário, né, seria uma queda de tensão de mais 1 volt. Conseguiram entender? Tranquilo? Dúvidas? Então, olha só, é um exercício, apesar de ter 3 malhas, 2 foram nos dadas de bandeja, só precisei calcular a terceira malha aqui. Dúvidas? O que vocês têm a dizer? Eu acho que eu não simulei isso, não. Só ia mostrar para vocês lá. Cadê o chat aqui? Dúvidas? Deixa eu dar uma olhada aqui na... Não. Não? Tranquilo? Vamos resolver esse mesmo exercício por nó? O que vocês acham? É o exemplo que eu dei qual? Esse exemplo aqui, ó, o 5, né? Que eu estava lá. Deixa eu ver se é o 5 mesmo. Se eu não montei errado o meu... É esse mesmo. É o 5. Ao V0 aqui, né? Então, agora tem o mesmo exercício, tá? O mesmo exercício aqui, ó. A malhazinha que eu sabia quanto que valia. Deixa eu colocar o ponteiro de laser. Eu tinha a malha que eu sabia aqui, a outra malha que eu sabia aqui, e eu tenho que calcular agora por nó, né? Ou para conferir, ou porque eu não prestei atenção e resolvi partir por nó, né? Então, qual é o primeiro passo que nós damos aqui? Ficou em azul clarinho aqui, ó. Tá muito claro esse azul, não sei se vocês vão perceber. Tem que botar uma cor mais, dê maior destaque. Mas, aqui, ó, eu defini o nó de baixo como ground, referência 0, tá? Tá aqui embaixo. Todo esse barramento aqui, eletricamente falando, é o mesmo ponto elétrico. Então, se eu medir a tensão VA para esse ponto, vou dar o mesmo valor do que medir VA para cá, VA para cá, VA para esse ponto aqui. Isso aqui é um barramento, fala que é um barramento, tá, pessoal? É um barramento único. Eletricamente é o mesmo ponto, então é o mesmo nó. O potencial ali é o mesmo. Se o potencial é o mesmo, né, se é uma superfície equipotencial, lembrando um pouco do eletromagnetismo, vocês já viram as superfícies equipotenciais lá em eletrostática? Vocês devem ter visto, né? Lembra? O que é uma superfície equipotencial? Chegaram a ver ou não? Sim. E lembra que você tinha uma esfera, uma carga Q, aí ele definia algumas linhas ao redor de Q, que são linhas equipotenciais, ou um campo elétrico uniforme, o famoso céu, né? Campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas, como se fosse um capacitor. Ali eu tenho linhas de campo elétrico paralelas, de intensidade também iguais entre si, e entre 90 graus entre essas linhas, eu tenho as minhas superfícies equipotenciais, né? Então, isso aqui seria como se fosse uma superfície equipotencial, se a gente viajar um pouco na eletromagnética, ou simplesmente o mesmo nó, ou o mesmo ponto elétrico, tranquilo? Onde o potencial é o mesmo, ok? Então, eu tenho aqui o VA, eu tenho o VB, entre o VA e o ground, eu tenho esse ramo, e entre VA e VB, eu tenho o terceiro ramo. Então, do nó VA, saem 3 ramos. Okay? O primeiro ramo, o segundo, o terceiro. Entre o nó VB, também 3 ramos. Né? O mesmo ramo entre VA e VB, um ramo para a Terra, um outro ramo para a Terra, para referência. Não é assim? Então, tenho 2 nós. Já sei, aqui de antemão, que eu vou precisar fazer 2 equações, 2 incógnitas. Tá? Antes de começar a escrever as equações de nó, eu preciso definir as correntes, se elas estão entrando, se elas estão saindo, né? Então, vocês têm a liberdade de definir aonde que está indo I1, I2 e I3. Eu posso colocar tudo saindo, posso colocar tudo entrando, eu posso colocar, como eu fiz aqui, como eu acho, eu tentei acertar, né? Como eu acho que a corrente I3 está para cima, ela chega no nó. Se ela chega no nó, ela deve descer aqui parte dela e parte deve seguir o seu rumo, né? Então, eu tentei colocar uma configuração aqui que eu julgo que talvez seja
caminho real da corrente, né? I3 vem, entra, aqui sai, e aqui I3 sai. Se eu for escrever a equação para esse nó VA, o que é o LKC nos diz? Lei de Kirchhoff das correntes. O que essa lei nos diz? Que tudo que entra, menos tudo que sai, no final tem que ser igual a zero. Sempre será igual a zero. Eu não posso ter crédito, eu não posso ficar devendo nada, eu não posso ficar, né, sobrando nada. Tudo que entra tem que ser exatamente igual a tudo que sai. Tem que fechar no zero, no final das contas. Fecha no zero. Então, chegou I1, eu coloquei em azul aqui, para dar a ideia que eu cheguei, né, somei I1, e em vermelho que eu debitei. Então, vermelho que eu estou diminuindo, né, está saindo, está sendo negativado, está sendo debitado, né. Então, o I2 está descendo, menos I2. I3 está saindo do nó, menos I3. Tudo isso tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu somar a corrente 1 que entrou, menos o I2, menos o I3 que saiu, essa somatória vai ser zero. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir, né, as correntes pelas respectivas lei de Ohm. Então, não confundam lei de Kirchhoff com lei de Ohm, né? Lei de Kirchhoff é a lei das correntes, das tensões, que somatória tem que dar zero, tá? E lei de Ohm, V igual a R vezes I, o famoso V igual a R vezes I. Tá? Se V é R vezes I é V dividido por R. Então, como é que eu faria a equação aqui? Ó? É a DDP, uma tensão menos a outra, dividido pela resistência. Como é que eu faria aqui, ó, do VA, o primeiro ramo aqui do VA? VA menos zero, que é o ground, eu adotei aqui, é o símbolozinho de terra, ó. É importante vocês cravarem o terra, vocês terem a noção que é zero. Eu defini aqui como sendo meu zero. Então, tudo que eu calcular vai ser em relação a esse zero. Ok? Essa minha referência. VA menos zero, dividido pela resistência desse ramo, é a corrente I1. Mas espera aí, tem alguma coisa estranha aqui, não tem não? VA menos zero, ok. Dividido pela resistência desse ramo. O que é ramo mesmo, pessoal? É o trecho do circuito entre dois nós. Tá? Então, entre VA e o nó G, de grau de referência, eu tenho esse ramo aqui dessa fonte de corrente, eu tenho esse ramo do R1 e tem esse ramo aqui, ó, entre VA e VB, que é o R2. Como é que eu faria a equação de corrente aqui, ó, para esse ramo? Como é que faz? Alguém sabe? Quem me ajuda? Por aqui é fácil. Vamos fazer o I2 aqui descendo? É menos porque está saindo, né? Menos VA menos zero, VA menos zero, dividido pela minha resistência. VA menos zero, DDP. DDP do ramo, dividido pela resistência do ramo. Se eu pego a DDP do ramo, divido pela resistência do ramo, eu vou ter a corrente do ramo. Do ramo, né? Está precisando de um Rambo para explodir tudo daqui a pouco, né? De tanta informação. Mas se eu pego a DDP do ramo, eu vou com o Rambo na cabeça. Se eu pego a DDP do ramo, divido pela resistência daquele ramo, eu tenho a corrente daquele ramo. Combinado? Tranquilo? Então aqui fica VA menos zero, DDP do ramo, dividido pela R1, resistência do ramo, é a corrente I2 aqui, ó, do ramo. E aqui, vamos fazer o I3. VA menos VB, então a DDP, diferença de potencial, VA menos VB, dividido por R2, que é a resistência do ramo, eu vou ter a corrente do ramo, que eu chamei de I3, que sai do nó. Se ela sai do nó, ela é negativa. Mais um detalhe importantíssimo, meninos. Você vai que ela está saindo do nó, ela está indo do VA em direção ao VB. Se ela está indo do VA para o VB, é VA menos VB. Entenderam? Porque se ela estivesse entrando, se eu colocasse ela com o sinal contrário aqui, a minha setinha no outro sentido, não seria VA menos VB, seria VB menos o VA. Seria o VB, a corrente saindo do VB em direção ao VA, VB menos VA. Mas como eu coloquei ela saindo do VA e indo do VB, é VA menos VB. Perceberam? Um detalhe muito, né, muito minucioso, mas que faz você errar toda a equação do nó, todo o resultado da sua matemática. Então, perceba, a gente tem que ser fiel ao que a gente definiu.
Eu posso colocar o I3 saindo ou entrando. Isso eu tenho liberdade de fazer. Posso colocar ele indo para o VB ou do VB em direção ao VA. Eu tenho total liberdade, mas eu tenho que ser fiel aos meus princípios. Se eu coloquei ele saindo, é VA menos VB. Se eu colocar ele entrando, é VB menos VA. Se eu for fiel ao meu princípio, né, de escolha, a minha liberdade de escolha, eu nunca vou errar. Tá? O problema é que às vezes a pessoa quer colocar a corrente I3 saindo e coloca aqui VB menos VA. Aí vai errar tudo. Ou coloca o I3 entrando, né? E quer colocar VA menos VB. Não dá, você tem que ser fiel ao que você falou. Bom, falamos disso e faltou esse ramo aqui, ó. Qual a resistência que eu vou dividir aqui, pessoal? VA menos 0 por alguma resistência do ramo, tem que me dar a corrente do ramo. Eu não tenho resistência nenhuma aqui. Tem resistência aqui? Quando eu tenho fonte de corrente, eu não vou ter, nesse caso aqui, é só uma fonte. Eu até poderia ter um resistor aqui, né? Mas eu não tenho resistor nenhum. Como é que eu vou fazer essa questão aqui? Olha, perceba, quando eu tenho a fonte de corrente, o I1 já é a própria fonte de corrente A. O I1, eu não preciso fazer VA menos 0, VA menos VB pela resistência. Eu estou fazendo esse artifício matemático aqui, ó, para conhecer o I3. Estou fazendo esse artifício matemático para conhecer o I2. Aqui eu já conheço o I1. Nesse caso, o I1, aqui, ó, é o próprio IA. Entendeu? Então fica muito mais fácil. Eu já vi, a gente percebe, né? Os alunos, quando vão resolver sozinhos, eles conseguem fazer o I2 e o I3, chega aqui no I1, né? No I1 que está entrando, eles dão uma agarrada. Né? Na verdade, é só perceber que é o mais fácil de todos. Porque se é fonte de corrente, também vai trazer um benefício para mim no nó, porque a corrente I1 que está entrando aqui já é a própria fonte de corrente que está entrando. Se entrou no nó, ela é positiva. Se é 3 amperes a fonte de corrente, o I já é 3. É como se eu falar o seguinte, ó, esse resultado aqui vai dar 2 amperes, por exemplo. Então, eu estou fazendo toda uma conta aqui para chegar nos 2 amperes, que aqui já me entregou, de bandeja lá, está aqui, está pronto, né? Eu estou te falando, está escrito aqui no circuito, que a fonte de corrente está te mandando 3 amperes entrando no nó. Então, te deu, está pronto aqui, ó. Só pegar o IA, colocar 3. Olha que tranquilidade. Virou um número. Né? Esse número é bom, né? Porque não vai ter mais incógnita aparecendo aí no meu circuito. Estão acompanhando, pessoal? Estão vivos? Sim. Então tá bom, não caí não, né? Eu costumo estar falando que eu vejo cair a conexão. Ok, então olha só. Se for desenvolver essa matemática, de novo, né? Muito cuidado para não ser derrubado do cavalo pela álgebra, né? Menos VA sobre R1, cadê o R1? 2 ohms. Menos VA sobre 2. Menos VA sobre 5, ou menos aqui, ó, menos. Esse menos, pessoal, é como se fosse um menos 1 que está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, seria menos 1 do lado de fora, que multiplica VA sobre R2, que vale 5, né? O R2 vale 5, menos 1, que multiplica menos VB. Menos 1, aqui como se fosse 1, que multiplica menos VB, é mais VB. Mais VB dividido por 5. Estão acompanhando? Então, cuidado com esse menos traidor aqui, ó. Essa traída aqui, muitas vezes, a gente coloca o menos VA sobre 5 e esquece que esse menos também está multiplicando o menos VB daqui de dentro, que fica mais. E aí a gente acaba errando todo o nosso equacionamento, né? Então fica mais esse menos. Com esse menos, fica a multiplicação desses dois, né? Menos 1 vezes esse menos VB sobre R2, fica aqui. Eu tirei o mínimo aqui do VA, ó, é 2 e 5. O MMC, o mínimo múltiplo comum de 2 e 5 é 10, né? Se eu dividir 10 por 2 é 5, então fica menos 5 VA. 10 dividido por 5 é 2, menos 2 VA. Menos 5 VA, menos 2 VA é 7 VA. Opa, por que está mais 7 VA aqui, hein? Aqui, se eu tirar um MMC de 2 e 5... Oi? Você trocou de lado a equação? Exatamente, isso. Ou errei, né? Ou eu troquei de lado. Nesse caso aqui, eu acho que eu troquei de lado, porque aqui, ó, se eu tirar um MMC entre 2 e 5 é 10. Fica aqui menos 5, menos 2, menos 7. Se eu levar esse menos 7 lá para o outro lado, ele fica mais 7. O VB aqui que está com mais, se eu levar lá para o outro lado, fica menos. Beleza. E o 3 aqui, se eu não mexer com ele de lado, deixa ele no mesmo lado lá, ó, 3. Então fica certinho. Já tirei o MMC e troquei de lado aqui. Só para avançar mais nas contas, né?
Normalmente, quando vocês chegam nesse ponto aqui, vocês estão mais espertinhos já com as matemáticas. Beleza? Então, cheguei na equação 1. Olha que equação miserável, pessoal, né? Por malha. Gente, esse aqui é o circuitinho que eu resolvi por malha. Agora há pouco. Uma equaçãozinha de malha só, não tinha fração, não tinha nada lá na malha. Caiu uma equação sem fração nenhuma. Aqui tem um raio de uma fração de 7 décimos aqui, menos 1/5. Tá vendo? Os números, a gente que é mais área de exato, a gente não gosta de número ímpar, né? A gente gosta de número de par, porque normalmente par se resolve sem muita confusão. Começou a botar número ímpar, aí começa a dar dízimo, começa a dar uns números quebrados e tal. Então, enfim, né? Você vê que deu um trabalhinho a mais porque está tudo em fração. Pessoal, eu posso dividir 7 por 10? Óbvio, né? É 0,7. Claro que pode. Posso dividir 1 por 5, que dá 0,2? Claro que pode. Vocês têm total liberdade de trabalhar com um número fracionado, tá? 0,2, né? Ou 0,7, 0,35, enfim. Não tem problema nenhum, não, tá? Eu tenho costume de manter fração, não sei porquê. Tem uma que até eu divido, não sei, não. Vai do dia, depende se o Flusão ganhou, se o Flusão perdeu. Como o Flusão perdeu ontem, né? Então eu vou manter assim fração. Enfim. O 9EB. Aqui o 9EB. Tem uma coisa interessante aqui no 9EB. Lembrem disso, meninos. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Já ouviram falar isso na nossa vida? Né? Então, pelo menos deveria. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se o I3 saiu daqui, para a gente manter uma certa coerência, né? E se ele saiu do VA, ele tem que chegar no VB. Ok? Então, se saiu o I3 do VA, ele sai do nó VA e ele chega no nó VB. Portanto, no nó VA, olha o I3 aqui, ele sai, ele é negativo. O mesmo negativo no nó VA, o I3, ele fica positivo no VB, porque ele saiu lá do A e chegou creditando aqui dinheiro aqui, ó, né, doando aqui ampere para o nó VB. Então, ele é positivo. O I4 eu coloquei saindo do VB. E o I5 eu coloquei saindo do VB. Até porque aqui, ó, eu estou acompanhando a fonte de corrente aqui. Ok? Então, o I5 está saindo para cá. Tá? Eu posso colocar o I5 contrário à fonte de corrente? Claro que eu posso. Só que o valor, na hora de substituir aqui o 2 amperes, se eu colocar ele ao contrário do que está a fonte aqui, né? Eu tenho que lembrar de colocar menos 2. Tá? Então, normalmente eu costumo colocar igualzinho, no mesmo sentido do desenho da fonte, para usar exatamente esse valor 2 amperes. Nada me impede de estar ao contrário, colocar o I5 entrando, mas eu tenho que lembrar na hora de substituir, de colocar menos 2. Tranquilo? Bom, vamos escrever a equação do I3. Olha só o I3, pessoal. O I3, eu falei que ele está o quê? Ele está chegando no VB. Se ele está chegando no VB, ele está saindo do VA. Então, aqui, ó, VA menos VB, ele sai lá do VA, vai em direção ao VB. Então, a DDP é do maior para o menor, VA menos VB, tá vendo? Dividido por R2, menos I4. O que é o I4? VB menos 0, minha referência, dividido por R3. E o I5 é VB menos 0, dividido por quanto? Não sei. Lembra? Agora ficou fácil, né? O I5 é o próprio IB. Eu substituí aqui o I5 por IB, ó. O I5 eu já ganhei aqui de brinde, ó. O I5 já é igualzinho ao IB, que vale 2. Tá? Por que está menos IB aqui, professor? Porque ele está saindo do nó. Tudo que sai da conta é debitado, é negativo. Ok? Se eu resolver substituir os valores, ó, VA sobre 5, VB, aqui R2 é 5 também. Lembrar do menos aqui, não tem nenhum problema, menos 2. Vou chegar aqui na segunda equação, ó. Cheguei na equação aqui, VA sobre 5, VB sobre 5, igual a 2. Aqui eu resolvi dividir. Eu tirei o MMC de todo mundo aqui. Aqui é 5, aqui é 5, né? Já está igual. 5 aqui, 5 aqui. Então, eu posso botar tudo dividido por 5. Fica VA menos 6VB dividido por 5 igual a 2. Só que esse 5 aqui, eu posso passar, multiplicar cruzado, né? E levar o 5 lá para o outro lado, multiplicando por 2, que é igual a 10. Então, eu eliminei a fração da equação 2. Eu eliminei a equação, né? Simplesmente, como já está aqui, o 5 é comum aos dois VA e VB, eu botei tudo aqui, VA menos 6VB, e passei o 5 multiplicando por 2, que é igual a 10. Tirei o 5 aqui da jogada.
tá? Aí, ué, o que eu fiz aqui? Acho que eu tenho a equação 1 do meu sistema linear e a equação 2 do meu sistema linear. Né? Eu tenho que resolver essa equação. Esse aqui eu resolvi. Nem todos eu resolvi a equação passo a passo, não. Eu acho que nesse daqui eu resolvi. Ou não, sei lá. A equação 1 qual que é? Essa equação 1 aqui, ó. 7 sobre 10VA menos VB sobre 5 igual a 3. E a equação 2, VA menos 6VB igual a 10. Tá aqui, ó. Então esse daqui é meu sisteminha linear. Eu tenho duas equações, duas incógnitas. VA e VB. Se eu resolver esse sisteminha por substituição, adição, subtração e tudo mais, eu vou chegar no resultado que o meu VA vale 4 volts, eu tenho 4 volts aqui, e o meu VB vale menos 1 volt. Ok? Se eu cheguei nesse resultado, pessoal, VA e VB, resolvendo esse sistema linear, adição, subtração, aqui eu fiz por substituição quando eu estava resolvendo, digitando aqui esse exercício, eu peguei essa equação aqui, coloquei VA é 10, passei esse termo para lá. Então, VA é 10 mais 6VB. Então, eu isolei o VA, né? VA é 10 mais 6VB e substituí o VA aqui. Aí fiz as contas, dá uma contazinha bem tranquila. Esse sisteminha é muito fácil de resolver por substituição, tá? Por adição e subtração, nem tento, já abandonei essa técnica. Sem ficar descobrindo qual valor que você multiplica. Aí parece coisa mística, eu já não gosto. Parece jogo de azar, tem que descobrir qual o número. Eu prefiro ir no método que funciona para todos, né? E sem ficar pensando muito. Enfim. Mas é critério de vocês, tá? Eu reconheço que às vezes substituição, subtração e adição é muito mais fácil, dependendo do sistema, do que pela substituição. Ok? Enfim, vamos lá. Corrente no circuito. Depois que eu acho a tensão VA e VB, pessoal, acabou aí, eu tenho que descobrir, normalmente o exercício me pede as correntes. Nesse caso aqui, ele pediu as correntes? Não, ele pediu só o V0. O V0, olha lá, eu até já tenho aqui, ó. A tensão V0 em cima do R3, vê se vocês conseguem perceber isso, entender que essa tensão V0 é a mesma tensão do VB em relação à referência. Então, o V0 aqui já é exatamente igual ao VB. Esse VB aqui, ó. Então, a tensão em cima, a queda em cima do R3 é a mesma queda que vem do 0 para o VB. Né? Não tem nada aqui em cima, não tem nada aqui nesse pedacinho. Né? Então, ele está pedindo, na verdade, quando ele pede tensão V0, ele está pedindo a tensão no nó VB, é a mesma coisa. Então, nesse caso, coloca uma letra, V0 é igual a VB. V0 é, portanto, menos 1 volt, tá? Mas eu posso te pedir ainda as correntes que está em cada corrente. Eu tenho que 1, 2, 3, 4, 5 correntes, né? Eu posso pedir cada uma delas. Então, como é que ficaria o I1? O I1, ó, é o próprio IA, 3 amperes. Quanto que vale o I2? VA menos 0 por R1. VA menos 0 por R1. Se substituir isso, quanto que é o VA mesmo? 4. 4 menos 0 é 4, dividido por 2, 2 amperes. Então, eu sei que desce 2 amperes aqui. Quanto que é o I3? VA menos VB. Pessoal, quanto que é o VA menos VB, hein? 4 menos 1? Vocês acham que VA menos VB é 4 menos 1? Sim ou não? Quanto que é? Oi? É 4 mais 1, porque se é menos, o VB já é menos. Aí menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Então, significa que é VA, 4 volts, menos VB é menos, o VB vale menos 1. Então, menos 1 é mais 1. Né? Então, vai ser 4 mais 1, 5 volts, dividido por 5 ohms, é 1 ampere. Lembra que o I2, quando a gente calculou a malha I2 aqui nessa janela do meio, eu cheguei que o I2 era cadê aqui, ó? O I2 era 1 ampere. Deixa eu ver se está aberto aqui. Deixa eu ver se aqui, ó, o I2. Vocês estão vendo o arquivo da malha aí? O I2 era 1 ampere. A corrente que passava no resistor R2 aqui é o I2. Eu calculei 1 ampere por malha. E agora... Opa, perdi. Aqui. E agora eu calculei que quando eu pego VA menos VB, vai dar 4 menos 1, 5, dividido por 5, 1 ampere. Então, o I3 aqui, o meu I3, que eu chamei aqui, é exatamente igual ao I2 lá da malha
eu calculei como uma malha I2, que é 1 ampere, tá? E quanto que, se ele sai 1, aqui vai chegar 1, né? Quanto que vai descer? Vai descer VB dividido por 1 ohm. Quanto que vale o VB mesmo que a gente calculou? VB vale menos 1. Menos 1 dividido por 1, olha lá, o I4 é menos 1. Tá? VB é menos 1 volt. Dividido por 1 ohm é menos 1 ampere. Então, vem menos 1 ampere para cá, descendo. E eu vou ter também aqui o I5 sendo próprio IB. I5 igual a IB, que é igual a 2 amperes. Tá? Então, assim, todas as correntes que eu consigo calcular lá na malha, eu consigo calcular aqui também por nó. Tá? Basta voltar. Pessoal, essa análise que eu tinha que fazer tudo de novo, né? Pensar tudo de novo? Não, pessoal, pode pegar daqui, ó. Aqui eu já fiz, ó, o I2 vale isso, o I3 vale isso, o I3 vale isso aqui também, o I4 vale isso, o I5 vale isso. Eu já substituí. Basta pegar essa expressão VB menos 0 por R3, que é o próprio I4, né? Então aqui eu só copiei, tá? Não tem que ficar pensando de VB menos 0 sobre R3, é o próprio I4. Você já desenvolveu a equação do nó, só pegar lá, ou então olhar para o circuito. Eu gosto muito de olhar para o circuito. Se eu calculei o VA e o VB, eu sei que aqui vale menos 1. Então, menos 1 dividido por 1 ohm, né, é menos 1 ampere, né? Aqui é 4, aqui é menos 1. 4 menos menos 1, quanto que é cada diferença? Então, olha para o circuito, faz a DDP do ramo pela resistência do ramo, você vai ter a corrente do ramo. Entendeu? E concluímos. Beleza. Tem esse circuitinho que eu simulei lá no Persim. Eu ia mostrar para vocês, ia até passar uma atividade para simulação, mas eu vi que todo mundo ia conseguir instalar a tempo, então eu acabei desistindo, né? Deixei a simulação como um plus aí para quem, né, conseguir instalar o aplicativo, conseguir usar, né, o programa e tudo mais, tá? Mas é a mesma coisa, pessoal. Eu tenho aqui... vamos analisar esse exemplo 6 aqui, não vou resolver ele não, você já vai falar muito sobre ele, vamos só analisar. Eu quero de novo, esse exemplo 6, calcular esse V0. Esse V0 em cima do R2, ele é a tensão desse nozinho aqui, eu já estou esperto com isso, né? Então, aqui já até aterrou aqui para mim, ó. Até pôs um terra aqui para mim. Então, já deu a entender que esse nó aqui de baixo, ó, que é comum, esse barramento aqui, né? Se eu fosse traçar um nó... não coloquei o barramento, não. Já tinha o terra. Esse daqui é o único. Eu quero... Isso aqui eu chamei de VA. Eu tenho aqui uma fonte B. Eu chamei aqui de VC. O nó C, tá? Então, esse circuito, eu tenho aqui uma equação de nó apenas. Esse daqui é minha referência, eu tenho um ramo, o primeiro ramo, tenho o segundo ramo, tenho o terceiro ramo. Então, eu tenho 3 ramos, 3 correntes chegando nesse nó, e apenas esse nó. Eu vou ter um nó, uma equação. Como é que ficaria a equação desse nó? Pode perguntar. Me tira uma dúvida aqui, que ficou no final do outro exemplo. Essa tensão V0 vai ser igual a esse nó VC? Do anterior ou do próximo? Desse daí agora, desses 6. Isso, nesse caso aqui, o V0 é exatamente igual ao VC. Porque tá determinando a queda, só que embaixo é 0, né? E em cima é o próprio VC, então a tensão no V0 vai ser o próprio VC? Isso, o V0, o que é o V0? É o VC menos a referência. VC menos a referência é o próprio VC, porque VC menos 0 é VC. Tá, entendi. Mesma coisa aqui, ó, vamos botar no 5. Quanto que eu falei que é o V0 aqui? Eu não falei que o meu V0 é igual ao VB? Por que eu falei que o V0 é igual a VB? Porque o V0 aqui é o potencial mais menos o potencial menos. A DDP é sempre de 2 pontos, não é isso? Sim. Então, se eu pegar o potencial mais aqui, quem que é o potencial positivo? VB. Quem é o meu potencial negativo? Meu segundo ponto da DDP é a minha referência, que é 0. Então, ficou VB menos 0, que é igual ao próprio quê? DB. Tá. Então, entendeu? Esse menos aí está relacionado ao terra, né? Ao Oi? 0. Esse sinalzinho de menos, então tá relacionado... Esse aqui? Então tá relacionado com a parte de baixo, né? Isso, porque esse potencial aqui na saída do resistor é o mesmo desse potencial aqui, concorda comigo? Tá.
Que é tudo zero, né? Esse potencial. Isso, na verdade, que é zero. Esse barramento que eu botei em azul claro, ele se estende até aqui, ó, onde está o negativo. Ele se estende até aqui, ele se estende até aqui. Entendeu? Porque você concorda que o potencial aqui onde está o menos é o mesmo potencial da onde está o ground, o terra? Sim. É tudo Agora zero? um exemplo. E se eu quisesse calcular uma outra tensão nesse resistor 1, onde vale 2 ohms? Isso. Quanto que seria a queda de tensão em cima do R1? Vamos pensar junto aí. O que você acha? Seria o próprio VA, não é? Seria o próprio VA, exatamente. Por quê? VA, é sempre a diferença entre dois nós. A gente sempre tem que ter isso em mente, tá? A queda de tensão em cima de uma resistência, pessoal, é sempre a diferença de potencial entre dois nós. Só que aqui vai ser o nó VA menos o nó de referência, que é zero. Então vai ser o próprio VA. VA menos zero é VA. Então a queda de tensão em cima do R1, ela é o próprio VA. Concorda comigo? Entendi agora. Agora, vamos mais, vamos além. Qual é a queda de tensão em cima de R2? Agora eu te pedi, determine a tensão V0, eu peguei esse V0 vermelhinho aqui, coloquei o V0 aqui, ó. Coloquei o V0 aqui no R2. Como que eu ia determinar quanto que vale a queda de tensão em cima do R2? Seria o VA menos o VB? Exatamente. Seria, agora um detalhe, seria o VA menos o VB se eu colocasse o mais do lado do VA e o menos do lado do VB. Entendeu? Se por algum motivo, e tem exercício que malandramente faz isso, ele coloca o mais aqui no VB e coloca o menos no VA. Ele determina que ele quer uma queda de tensão, ele quer que você meça uma DDP colocando a polaridade positiva da sua ponteira, do seu instrumento aqui no VB e a polaridade negativa aqui no VA. Aí como é que seria a queda de tensão nesse caso? Onde o V0, né? Aqui o V0 apontou para o VB. Aqui, você me falou que o V0 está apontando para o VA. Se o V0 aponta para o VA, é VA menos VB. Se tivesse ao contrário, se o mais estivesse aqui e o menos estivesse aqui, como é que seria o cálculo dessa queda de tensão? VB menos VA? VB menos VA. Entendeu? Então, sempre é o potencial aonde está o mais, nesse caso aqui, menos o potencial aonde está o negativo. Então, você tem que ver aonde que está o mais, aonde que está o menos. Eu aqui um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Qual que é, hein? Deixa eu ver se tem aqui. Peraí. Ah, não tá aqui não. Acho que é esse aqui mesmo. Quer ver? Opa, tô lá no 5, né? É. Isso. Olha só. Aqui ele falou contigo que aqui o mais, quando eu faço essa diferença, o resultado é negativo, tá vendo? Então, na verdade, o mais é aqui embaixo, na realidade, e o menos é em cima, né? Só que ele te amarrou, ele falou assim, não, eu quero que você faça o potencial mais no VB e o potencial menos na Terra. Ele te amarrou. Aí deu um valor negativo, significa que aquela expressão está ao contrário. Significa que essa corrente aqui, ela está ao contrário. O I4, de fato, está ao contrário. O I4 realmente não está descendo. O I4 está subindo. Se o I4 está subindo, por que eu estou falando que está subindo? Porque o I4 deu menos 1, né? Se o I4 deu menos 1, ele está subindo, na verdade. Se a corrente sobe, a única forma que tem da corrente subir, pessoal, é embaixo estar mais positivo do que em cima. Entenderam? Então, a água, né, ela sempre vai da maior altura, a água escorre para menor altura. Né? A bolinha, ela rola da maior altura na rampa para menor altura na rampa. Então, se aqui eu falei que a maior altura está aqui e a menor altura está embaixo, e deu um negativo, eu errei. Significa que a maior altura, né, o maior potencial está embaixo e o menor potencial está em cima. Tanto é que a corrente me comprova isso. A corrente está subindo. Aqui embaixo está mais positivo 1 volt do que em cima. Viram que legal? Como é que circuito interessante? Mas não se apeguem a isso, porque o camarada lá, ele pediu para você medir daqui para baixo. Ele te pediu, né, para você calcular para ele
botando o positivo no VB e o negativo na referência. Então, se você pegar o seu instrumento de medição lá no laboratório de medidas e fizer essa medição conforme o equipamento pede, o professor te pediu, o concurso, né, o seu chefe, não importa, o supervisor, se você medir dessa forma, você vai medir -1. Então, é sempre para que a gente tem que ter ciência, né? A queda de tensão em cima de um resistor, em cima de determinado componente, é sempre o potencial que eu chamei de mais positivo para o potencial que está menos positivo. É sempre a diferença entre os dois. Se um deles for terra, ótimo, vai ser 0. 0 aqui deu 0, aqui deu 0. Aí é o próprio potencial positivo. Entendeu? Entendi. Nesse caso aqui, por exemplo, então, né, como é que seria aqui? Eu chamei esse nó de VC. Se eu quisesse saber a queda de tensão em cima do R2, chamando aqui de positivo, o VC, né, o V0 aqui que eu estou pedindo calcular, é VC menos a terra, VC menos 0, que é o próprio VC. Agora, qual é a queda de tensão em cima do R1? É o VA desse ponto menos o VC. Conseguiu entender? Sim. E mais, se eu medir, agora quem está falando comigo aí como é que chama? O Arruda? Daniel. Isso. Daniel é o mesmo que Arruda, não? É porque o meu sobrenome é Arruda. Ah, então tá, o Arruda. Então, para mim, ele é Arruda, então acabou. Esse VC aqui, Arruda, se eu te pedir o seguinte, quanto que é, olha só, a fonte de corrente, pessoal, ela te libera uma corrente. Ela não te libera uma tensão. Eu não sei qual a tensão. Ela vai te liberar 2 amperes, a tensão que der nos terminais dela, deu. Ela vai te garantir que ela vai te fornecer 2 amperes, certo? Concorda comigo? Nesse circuito, seria pedir assim, vai lá para mim, mede lá com o seu instrumento a tensão nos terminais da fonte de corrente. Qual seria a tensão nos terminais da fonte de corrente IB aí? O que você acha? Eu pedi para você montar Professor, Oi? Repete a pergunta aí, porque a net travou aqui. Beleza. Eu vou fazer o seguinte para você. Você tem esse circuito montado. E eu quero saber, eu sei que o IB te libera 2 amperes. Quantos volts tem nos terminais dessa fonte? A fonte de corrente, pessoal, ela tem 2 terminais. Né? Ela sai 2 amperes, sai 2 amperes por um polo, volta 2 amperes pelo outro polo, pelo outro terminal da fonte de corrente. Para ela te garantir esses 2 amperes, ela vai trabalhar internamente até um limite, óbvio, até um limite máximo e mínimo, né? Mas até ela atingir os limites da fonte, ela vai produzir uma tensão interna para te garantir os 2 amperes. Ela te garante que ela vai te soltar, vai te entregar 2 amperes. Se você ajustar ela em 2, né? Óbvio. A tensão é variável, depende do circuito, depende da necessidade para te produzir os 2 amperes. Se eu quiser saber aqui, ó, eu peguei minha fonte de corrente, ajustei ela lá em 2 amperes, para liberar 2 amperes no circuito, e eu quero saber qual é a queda de tensão, qual é a DDP nos terminais da minha fonte de corrente. Como é que você me informa isso? Entendeu? Já imaginou se para ele te liberar 2 amperes, ele chegasse numa tensão muito alta, muito perigosa, sei lá, 400 volts? Então, você tem que monitorar isso também. Eu não posso produzir 2 amperes a qualquer custo, né? Daqui a pouco você precisa de 3.000 volts, 3 kV, olha que loucura, né? Para produzir 2 amperes. Então, tudo tem um limite. Eu quero saber qual é a tensão em cima desse circuito, dessa fonte de corrente aqui, ó, 2 amperes. Ela solta 2 amperes. Agora, qual é a tensão nos seus terminais? Quem consegue me falar qual é? Seria o VC e o 0? Isso, ela tá, olha só, a fonte de corrente ela está em paralelo com o ramo R2. Concorda? Que a tensão de VC para a Terra é a mesma tensão que eu tenho daqui para a Terra. O VC que está aqui, pessoal, eu posso estender ele para cá tranquilamente, não posso? Né? Não tem nenhum resistor aqui. Se não tem nenhum resistor, não tem queda de tensão. Se não tem queda de tensão, a tensão VC, ela caminha igualzinha até chegar aqui, até chegar nos terminais da fonte. Se eu tenho aqui, por exemplo, 2 volts, não sei qual o valor, né, a gente vai pegar no valor, os 2 volts caminham pelo cabo, chega aqui no terminal dessa corrente.
e a terra, que é o zero, chega aqui no terminal de baixo. Então, o meu VC, pessoal, na saída aqui desse resistor, eu tenho VC, por exemplo, 2 volts. Aqui eu tenho 2 volts. Durante todo esse cabo aqui, eu tenho 2 volts. Consegue entender isso? Então, essa fonte de corrente, ela está em paralelo. Lembra do conceito de paralelo? Paralelo é quando tem 2 terminais, os terminais de cima são exatamente iguais aos terminais de baixo. Esses de baixo aqui são os mesmos, desse ponto para esse ponto é o mesmo ponto elétrico, desse ponto de cima é o mesmo ponto elétrico daqui. Então, se eu tenho os pontos de cima iguais, os pontos de baixo iguais, eu falo que esses 2 elementos estão em paralelo. Assim o conceito de paralelo, né? Tem os terminais de cima iguais aos terminais de baixo, ou seja, não é de cima e baixo, né? Vai ter 2 terminais iguais e os outros terminais também iguais. Isso significa que eles estão em paralelo, ok? Então, qual é a tensão aqui em cima dessa fonte de corrente? VC, ou VC menos zero. Você vai ficar falando VC menos zero, VC menos... Daqui a pouco vocês mesmos vão cansar de falar VC menos zero e vão falar direto VC. Porque quando eu falo VC, eu já sei que é em relação à referência, já sei que é em relação ao zero da minha terra. Então, se eu falar que VC é em relação à terra. Se eu falar que VA vale 3 volts, é em relação à terra. Então, tudo que eu falar assim, aqui VA não é 3 volts, é em relação à terra. Eu não falo, é 3 volts menos a terra. Mas a terra vale 0, então é 3 menos 0, que é 3. Vocês vão cansar de falar isso e vão simplesmente falar 3 volts. Que é 3 volts a mais do que a terra. Vamos ver quanto vai dar o VC aqui, quer ver? Ó? Meu VC é menos 3 volts aqui. Ó. Então, aqui eu tenho menos 3 volts em relação à terra. Ou tenho 3 volts abaixo da terra. Entendeu? Isso é um conceito que vocês têm que começar a associar também. Eu posso ter potenciais positivos em relação à Terra e eu posso ter potenciais negativos em relação à Terra. A Terra é só uma referência. Aqui a minha referência, se eu chamar ela de zero, aqui eu vi que eu estou até abaixo do zero. Nesse ponto VC, eu estou menos 3 volts em relação ao zero da minha referência. Eu posso estar acima, eu posso estar abaixo. Muito comum, por exemplo, em fonte de computador, né? Essas fontes de gabinete, CPU, se não me engano, tem mais 12 menos 12, mais 5 menos 5, mais 3 menos 3. Então, eu coloco minha referência da Terra ali, né, num potencial, onde eu crio potenciais positivos em relação à referência e potenciais negativos em relação à minha referência. Tá? Então, é comum ter circuito, por exemplo, em indústria, circuito de comando, circuito de controle, que às vezes você tem mais 6 e menos 6, mais 12 e menos 12. Ora, se eu pegar um resistor e colocar lá no mais 12, a outra extremidade dele colocar lá no menos 12, qual que é a DDP que esse resistor vai estar sujeito? Pensa direitinho, né? Eu não vou ligar o resistor para a terra, não. Eu vou ligar ele do mais 12 lá para o menos 12. A terra está lá no meio, lá não vou usá-la por enquanto, não. Se eu ligar esse resistor dessa forma, mais 12 menos 12, né, que fica mais 12 também, fica sendo 24 volts. Então, o resistor ele vai estar sujeito a uma tensão de 24 volts. Entendeu? Então, são as coisas que a gente vai, devagarzinho, a gente vai conversando com vocês aí. Tá? Só para quebrar essa ideia de que tudo tem que ser ligado para a Terra. Né? Não necessariamente. A Terra é só uma referência. Só uma referência. Tá? Tranquilo? A mesma coisa que eu falo é o seguinte, ó, a minha referência vai ser Juiz de Fora. Eu vou pegar Juiz de Fora em termos de altura. É a minha referência. Vai ser meu terra, vai ser meu zero. Então, minha altitude zero é Juiz de Fora. Então, eu sei que Barbacena está em torno de 150 metros acima de Juiz de Fora, na altitude, né? Então, Barbacena é mais alto que Juiz de Fora. Então, Barbacena estaria mais 150 volts, por exemplo, em relação ao Juiz de Fora, que é a referência, zero. Agora, lá em Guarapari, né, que está lá no zero nível do mar mesmo, eu estaria lá menos 700 volts em relação ao Juiz de Fora. Então, se eu adotasse o Juiz de Fora como sendo zero, né, eu teria Guarapari negativa, que está abaixo de Juiz de Fora, na altitude, lá no nível do mar, menos 700 volts negativo, e Barbacena, que está acima, o Pico da Bandeira, que está acima de Juiz de Fora, né, uma tensão positiva em relação ao Juiz de Fora, Guarapari e cidades litorâneas, uma tensão negativa em relação ao Juiz de Fora. Claro que sempre que possível, eu vou usar a minha referência, o meu zero, lá na cidade litorânea, que é Guarapari, Cabo Frio, né?
porque lá eu sei que nenhuma cidade vai estar abaixo daquele nível, a não ser que seja aquela cidade, qual que era a cidade que era submersa? Atlântida? Como é que é? Não tem um negócio assim? Numa ficção científica? Oi? Atlântida. Que ela era submersa, né? Então, essa cidade, só essa cidade que estaria abaixo do zero, se eu colocar o zero no nível do mar, né? Então, assim, entendam, eu sempre faço questão de mostrar isso, que tensão zero, referência, onde eu ponho meu terra aqui, é só um referencial. Eu posso ter tensão negativa em relação a esse referencial. E aqui eu provei que eu tenho. Quem que provocou essa tensão negativa? Essa fontezinha de corrente desgramada rodando para baixo aqui. Se eu colocar ela rodando para cima, aí eu mudo esse menos 3 volts. Ela passa a ser um valor positivo. Mas como eu coloquei aqui ela para baixo, eu forcei aqui um potencial mais baixo que a Terra, né? Ok? Deixa eu ver aqui. Tranquilo? Sim. E aí, olha só, quer ver, pessoal, uma coisa interessante? Se eu forcei, ver se vocês vão conseguir entender isso, né? Essa fonte de corrente aqui, essa fonte de corrente produziu VC negativo, aqui, ó, meu VC menos 3 volts, né? Eu falei que aqui tem menos 3 volts, olha que coisa estranha. E que aqui é zero. Ora, se a corrente vai do maior potencial para o menor, ela vai sair aqui, ela vai vir do terra, do seu zero, em direção ao VC. Ela não vai... Aqui eu coloquei o I2 descendo. Eu imaginei que estivesse descendo para a Terra. Mas, na verdade, a Terra está mais positiva do que o VC. Ou melhor dizendo, o VC está mais negativo do que a Terra. Então, o fluxo de corrente aqui desses 2 amperes, ó, parte dele vai subir, né? E a outra parte vai vir por aqui, ó. Eu tenho 2 caminhos. O I2 vai descer pela Terra, vai subir da Terra para o VC, parte dele, e a outra parte vai subir por aqui e voltar aqui, ó. Entenderam? Então, eu posso ter, né, corrente saindo do nó de referência e indo para outro nó, desde que esse nó esteja num potencial menor do que o meu, menor do que a Terra, que é o caso aqui. O potencial dele é menor do que a Terra. Entendeu? Tinha mais uma coisa interessante. Aqui também é interessante, ó. Eu não tenho aqui essa fonte, o mais está aqui. Então, esses 3 volts está aqui, ó. Isso tudo aqui, o R1, ó. O que chega no R1 aqui? Mais 3 em relação à Terra, né? Eu aterrei aqui o menos da fonte. Então, aqui tem mais 3. Se aqui é mais 3, aqui é menos 3. Qual que é a queda de tensão no R1, meninos? Eu tenho mais 3 de um lado. Oi? Pode falar. Seria o VC menos o VA? Depende vamos imaginar que o I1 está indo daqui para cá. É mais 3 aqui VA menos o VC. Então é 6. 6, não é assim? Ou dos que você falou seria menos 6. Pode também, não tem problema não. Daqui, se eu pegar a corrente igual o I1 que eu fiz aqui, o I1 está indo do VA em relação ao VC. Então, o VA é mais 3. Ao mais 3, eu coloquei o mais 3 aqui, ó. Menos o VC. Menos ao VC aqui. Só que o VC já é negativo, por natureza. Então, quanto que dá 3 menos 3? Dá 3 mais 6. 3 mais 3, perdão, que é 6. Então, eu tenho 6 volts aqui em cima da R1. 6 volts dividido por 4 ohms é 1 ampere e meio. Então, olha só, a corrente que sai daqui vai para 1 ampere. Acertei o sentido, ela sai daqui, ela sai do potencial mais 3, como se saísse lá de Barbacena e vai cair lá no menos 700, que é lá no Guarapari, passando por Juiz de Fora. Então, eu saí aqui do positivo e fui lá para um potencial que está abaixo de zero, que é mais negativo do que o zero, que é menos 3. E beleza, ótimo, porque a corrente ela quer isso mesmo. Para a corrente, quanto pior, melhor. Quanto mais baixo, melhor. Quanto mais profundo, mais ela desce com vontade, né? Quanto maior for a diferença de potencial, mais gosto ela vai, com mais impulso ela vai. Né? Então, se fosse aqui, se VC fosse zero, né? Seria 3 menos 0. Só que aqui não é 0, é abaixo de 0, é menos 3. Então, fica 3 menos 3. Aí a diferença
total que eu tenho são 6 volts. Viram que legal? Dividido por 4. Então, a gente começa a analisar essas coisas, fica viajando, dá um nó na cabeça, maluco, mas se der nó é porque você está aprendendo, não se preocupa não, tá? Fica quebrando cara, dorme, aí o conhecimento consolida, depois você volta, você vai saber, vai entender de uma forma muito melhor. O que eu queria mostrar nesse exemplo é que aqui deu só o nó de VC, ó. O I3 que está saindo aqui é o próprio IB. Substituir aqui, ó, 2 amperes ou 2 amperes aqui. Então só ficou VC, um nó, uma equação. Beleza. E se eu for resolver ele por malha? Por malha? Aí seria uma equação só, porque na malha 2 já tem a fonte de corrente, né? Exatamente. Por malha seriam 2 malhas. Ih, perdeu malha. Mas calma, perdeu, mas eu tenho aqui que a malha 2 foi me dada por uma fonte de corrente. Então, por malha, também deu uma malha só. Então, perceba, esse circuito aqui, né, ele agrada todo mundo. Quem gosta de nó faz por nó, porque é uma equação, uma incógnita. Quem gosta de malha faz por malha, porque também é uma equação, uma malha. Então, nesse caso, desse exemplo 6, eu gostaria de colocar ele aqui, porque não tem solução preferencial. As duas soluções, por nó e malha, ambas caem em apenas uma equação, uma incógnita. Aí você faz a que você se sentir mais à vontade em fazer. Por malha é rapidinho também, olha lá, muito fácil por malha. Aí é questão de experiência de cada um. Entendeu? Façam depois esses exemplos com calma e estou aberto a dúvidas. Ô, professor, nesse exemplo de malha, o senhor adotou a corrente 1 no sentido horário. Eu poderia adotar no sentido anti-horário? Tranquilamente. Só que se você adotar no sentido anti-horário, né, lembrando que em cima do R2, aqui ela vai estar no mesmo sentido do R2, as duas vão estar subindo. Se as duas vão estar subindo, aqui você tem que ser coerente, colocar I1 mais I2. Aí essa setinha vermelha que está aí ia continuar ou não? Não, aí o que acontece? Boa pergunta. Essa setinha vermelha, quem definiu foi o enunciado, foi o exercício. Ela definiu assim, ela vai continuar assim. Se você passar o I1 ao contrário, o V0 que você vai encontrar na hora que passar aqui, na hora que você passar, você vai encontrar uma queda que vai ser contrária ao V0 definido pelo enunciado. Tem que tomar, só tomar esse cuidado, entendeu? Se você passar a malha aqui ao inverso, a corrente subindo aqui, se a corrente sobe, o potencial desce. É o contrário, né? A queda de potencial é sempre contrária à passagem da corrente. Então, se a corrente subiu, passou subindo, a queda de tensão é contrária. Então, o seu V0 estaria contrário ao que o enunciado te pediu. Então, toma cuidado com isso. Aqui seria I1 de 2. Oi? Então, no caso, eu acharia um V0 de 3 volts, né? De 3 volts, exatamente isso daí. Eu usaria a corrente, né? Você vai usar a corrente I1 que você definiu anti-horário, que vai te dar um V0 contrário de mais 3 volts. Aí para você responder o enunciado, você vai assim, ó, o V0 que você pediu é menos o que eu encontrei. Porque eu passei para o sentido contrário. A dica que eu dou para não dar essas confusões, né? E às vezes, pessoal, se for uma questão de concurso, ele vai colocar como resposta sempre menos 3 volts e mais 3 volts. Sempre vai ter as duas opções para confundir o camarada. Então, a dica, né, é passa a corrente aqui, descendo, para você encontrar uma tensão subindo, exatamente igual ao que ele definiu. Porque a chance de você errar é menor. Se você estiver muito consciente, muito tranquilo, muito cabeça feita, faz do jeito que você quiser. Mas, né, na correria lá, muitas questões para resolver ao mesmo tempo, passa a corrente no sentido horário, porque se a corrente desce, a queda de tensão é contrária à passagem da corrente. Aí a sua queda de tensão vai estar no mesmo sentido do V0 definido pelo enunciado. A chance de errar é menor. Você vai diminuindo, né, as suas probabilidades de erro. Por quê? Por incrível que pareça, a própria matemática aqui, né, já é suficiente para fazer a gente errar algum sinal, alguma coisa ou outra. Se a gente aumentar ainda mais, né, as possibilidades de você pisar na casca de banana e escorregar, é uma situação um pouco mais complicada. Não é impossível, muito pelo contrário, mas é mais difícil. Então, você tem que procurar aí menos chance de errar. Entendeu? Às vezes, assim, eu vi quando a gente jogava bola, quando jogava bola, alguns falam assim, não, pode deixar o Rian jogar, é porque não precisa marcar ele, não, a natureza marca. É assim que o pessoal fala? A própria natureza já marca ele.
Então, é mais ou menos por aí, né? Faz aqui de acordo, para não ter que ficar invertendo nada, porque a própria natureza aqui, ó, da matemática, nas contas, já vai te marcar, né? Vai fazer você perder a bola. Você não precisa aumentar a dificuldade, aumentar, né, a complexidade, porque senão é difícil, entendeu? Lembrei desse caso aí do futebol. Deixa que ele a natureza marca, né? Não precisa correr atrás dele, não. Deixa que ele vai tropeçar na bola, vai pisar na bola, vai tocar errado, né? Vai perder o domínio. Então, já tem muita coisa para a gente errar, né? Se a gente aumenta mais um detalhe, tá? Mas mantendo a coerência, pessoal, sempre vai dar certo, ok? Dúvidas? Não é o seu caso, não, tá, Rudo? Eu me usei como exemplo aí da natureza marcar. Dúvidas? Não? Tranquilo? Falamos bastante, hein? A gente acha que vai falar pouco, acaba falando muito. Pessoal, então, repetindo as informações, a nossa prova está disponível a partir de amanhã, por 7 dias, acho que nós vamos até 8, um dia a mais, vem lá no sistema direitinho, acho que até a próxima terça-feira. Baixem o arquivo PDF que eu disponibilizei, façam com calma, tirem depois a foto, faça lá um scanner para gerar um PDF, anexo ao SIGA, né, anexa ao SIGA, sei lá, coloca no SIGA para eu poder visualizar depois, e vou pegar, vou corrigir e vou pontuar, beleza? Questão 2 circuitos abertos, prestem atenção antes de sair fazendo, tá? Se der tempo, façam das 2 formas para treinar mais o método, e quem conseguir fazer isso direitinho, essa prova, essa avaliação bacaninha, eu vou ficar muito feliz de ver que o resultado, apesar das dificuldades da distância, né, apesar da dificuldade do ensino remoto, vocês conseguiram absorver algo que vai ser muito útil daqui em diante. Show Plus? Bacana? Dúvidas? Comentários? Da mesma forma, eu vou disponibilizar essa aula mais tarde no sistema, tá, para todos acessarem, reverem, quiserem fazer algum comentário. E, repetindo, né, o nosso curso está caminhando para o final. Faltam apenas 4 semanas, sendo 3 de conteúdo, mais 1 semana de fechamento, né? Então, portanto, faltam aí, na verdade, 3 semanas só de conteúdo, que é muito pouco, tá? Para a gente concluir essa importante etapa da formação de todos os senhores. Beleza? Tranquilo? No mais, pessoal, se não tem nenhum comentário, não tem nenhuma dúvida, eu agradeço a atenção de todos vocês, desejo muito sucesso na realização da atividade, porque sorte é para quem não estuda, né? Como eu sei que não é o caso de nenhum dos senhores, eu desejo muito sucesso a todos vocês. Joia? Me escutam? Sim. Oi. O que eu mais sinto é de não conseguir ver a expressão facial de vocês, né? Vocês podem estar fazendo língua para mim, fazendo sinal feio e tal, e eu não consigo perceber. Eu sinto muita falta. Eu não consigo nem fazer piada, eu fico muito travado. Mas, enfim, bacana, tranquilo? Nem a sensação de desespero, ou de aflição, ou de tranquilidade eu consigo perceber. Né? Isso faz falta. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos todos novamente presencialmente, né, em sintonia. Pessoal, encerra aqui a gravação.